nervosismo, gente, mas vai passar, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês que essa palavra hoje que eu estou trazendo, não foi eu que escolhi, mas foi o Senhor que me entregou. Um dia eu estava lendo a Bíblia como de costume e eu abri nessa passagem que eu vou ler para vocês. E Deus falou para mim, essa palavra que você vai ministrar no Bom Dia. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, eu, Senhor, ministrar no Bom Dia, logo eu nunca tinha pregado, né, no tempo. E aí Deus falou que sim, que era eu. E aí fui preparar a palavra, né, escutei a voz de Deus, obedeci aquilo que Deus estava falando comigo. E aí, quando foi na segunda-feira, o bispo me mandou mensagem pela manhã. Paz do Senhor, a Emily. E aí eu falei, amém. Aí ele, eu tenho uma missão para você. Na hora eu lembrei do que Deus tinha falado para mim. Que ele falou que eu estaria ministrando aqui no Bom Dia. E aí ele falou, Deus ministrou em meu coração para escalar você para o Bom Dia. E aí na hora dá vontade de falar não, né? Mas a vontade não é nossa, é de Deus. E eu estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. E a presença de Deus é real aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então abra o seu coração e deixe Ele falar com você nesta manhã. Amém? Aleluia, glória a Deus. Peço a vocês que abram a sua Bíblia. Em João, João capítulo 2, a partir do versículo 13. Amém? Todos encontraram? A partir do versículo 13, que diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, azorrague que significa açoite ou chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais casa de meu pai, casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Jesus, depois dele ter operado o seu primeiro milagre, de ter transformado a água em vinho, Jesus está em Caná da Galileia, e Jesus ele sobe para Jerusalém. Quando Jesus sobe para Jerusalém, ele vai ao templo, casa de Deus. Quando Jesus chega ao templo, ele se depara com uma situação que não agrada a ele, pois as pessoas estavam transformando o templo, a casa de Deus, em bagunça, em casa de vendas. E hoje nós podemos notar que, infelizmente, as pessoas estão transformando o templo. E quando eu falo templo agora, eu quero falar em templo em questão física, a igreja. As pessoas estão transformando a igreja no lugar de bagunça. Estão levando de qualquer maneira a igreja do Senhor. Estão se comportando de qualquer maneira dentro da casa do Senhor. Sem temor, sem reverência. E não é isso que o Senhor quer que aconteça dentro da igreja. Deus, Ele quer que a gente tenha temor, que a gente tenha reverência. E as pessoas hoje estão usando de competição dentro da igreja, estão usando a casa de Deus para estar competindo uns com os outros por departamentos, competindo uns com os outros por destaque, para ver quem se destaca melhor, para ver quem é melhor. Pessoas hoje querem ser uma melhor que a outra.
Se eu tenho alguma qualidade que o irmão não tem, eu preciso chegar perto do irmão e ajudar a ele. E não ficar julgando e criticando o irmão. Não ficar julgando e apontando a ele. Se Deus me deu um dom que o irmão não tem, eu preciso usar esse dom para ajudar o irmão. E não para colocar ele mais para baixo. E hoje nós podemos ver que dentro da igreja as pessoas estão usando desta forma. O dom que Deus deu para nós não é para a gente humilhar as outras pessoas, mas é para ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, Ele não nos chamou para competir com ninguém. Gente, essa tremedeira vai passar. Deus, Ele não chamou para a gente competir uns com os outros, mas para que a gente venha nos unir para fazer a obra do Senhor. Assim como o Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aqui na igreja, no templo, na casa de Deus, nós temos que nos reunirmos para orarmos, para juntos adorar o Senhor e não para usar de competição. Essa passagem que eu li, você pode encontrar também em Mateus 21:12, em Marcos 11 e em Lucas 19. Aqui onde eu li, não aparece a parte que Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração. Mas se você abrir em Mateus, em Marcos, em Lucas, vai ter um pequeno trecho onde, quando Jesus chega ao templo, ele se depara com aquilo, ele fala, não façais casa do meu pai casa de vendas, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então a igreja é um lugar onde a gente se reúne para orarmos juntos, para buscarmos ao Senhor juntos, adorarmos ao Senhor e compartilhar testemunhos para edificação, para nossa edificação. E hoje muitas pessoas elas andam dispersas dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja há anos e não vê a vida mudando. E se pergunta, meu Deus, eu estou dentro da igreja já faz tantos anos e a minha vida continua a mesma. Todas as vezes que a gente sair da nossa casa para vir para a igreja, a gente tem que sair com um propósito. Nós temos que sair com o propósito de vir adorar o Senhor, orar, como Jesus falou que a casa do meu pai, casa de Deus, será chamada casa de oração. E muitas pessoas hoje, ao invés de abrir a boca e orar e clamar ao Senhor, elas estão abrindo a boca e começando a difamar o seu próximo, a difamar o seu irmão dentro da igreja. E aí depois fica se perguntando, meu Deus, por que minha vida não muda? Eu estou dentro da igreja há tantos anos e a minha vida continua a mesma, mas por que será que a sua vida não está mudando? Se não está mudando, se não houve mudança, é porque você está vindo para a casa de Deus com um propósito diferente, com um propósito errado. Porque nós estamos aqui para juntos fazer a obra do Senhor, nos unirmos para fazer a obra de Deus. Não estamos aqui para apontar o nosso irmão, não estamos aqui para julgar o nosso irmão. Mas, como eu falei, se o nosso irmão ele tiver dificuldade com o dom que Deus nos entregou, a gente tem que ajudar o nosso irmão e não colocar ele para baixo, como vem acontecendo hoje, infelizmente. Amém? Segundo, agora eu quero falar do templo espiritual. A Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Se nós somos casa de Deus, Deus mora dentro de nós. Porque da mesma forma, por exemplo, você, na sua casa, você mora dentro ou fora da sua casa? Você mora dentro da sua casa. E assim também é o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E se o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós, hoje a gente não tem mais domínio sobre nós mesmos. Hoje quem manda em nós é o Espírito Santo.
O nosso corpo não é de nós mesmos, mas é do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. E o problema de muitas pessoas é estar permitindo e aceitando que através do seu próprio corpo seja um instrumento para o inimigo e para a satisfação da carne, deixando-se contaminar no pecado. Se somos templos do Espírito Santo, quem tem que morar dentro de nós, quem tem que nos conduzir é o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos sujos. O Espírito Santo não habita em templos sujos. E tem gente pensando que está cheia do Espírito Santo de Deus, mas a mágoa do irmão ainda continua no coração. O ódio, o rancor ainda continua no coração e ela está lá, pensando que está cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não habita onde há mágoa, onde há ódio, onde há rancor. Como aquela igreja de Laodiceia, como está escrito em Apocalipse 3:20, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eles poderiam estar pensando que Jesus estava dentro deles, na igreja, mas Jesus estava lá, batendo na porta, querendo entrar. E muitas pessoas hoje se deixam levar por isso. Muitas pessoas hoje pensam que o Espírito Santo, ele habita em nós, a gente de qualquer maneira. E para o Espírito Santo habitar dentro de nós, a gente precisa renunciar. A gente precisa renunciar muitas coisas para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós. 1 Tessalonicenses diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E como eu me santifico? Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da palavra de Deus, a gente é santificado, a gente é limpo, porque a palavra de Deus liberta. Como aquele versículo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo, ele me lembrou de um pequeno testemunho antes de eu sair de casa. No começo da minha conversão, eu me converti em Brasília. E quando eu me converti, eu era amigada, né? Que para o povo do mundo, amigar é algo normal. E eu era amigada no começo da minha conversão. E aí eu me batizei. E aí no começo da minha conversão, eu era uma pessoa que tinha muita sede. Até hoje eu tenho, né? Para a glória de Deus. Eu tinha muita sede pela palavra, então eu estava lendo Bíblia o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, lendo Bíblia. E até que eu me deparei com um versículo que eu não me lembro direito, mas diz assim: os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E aí aquele versículo ficou tão gravado em mim. Aí eu fiquei assim: ué, fornicação? Mas o que é fornicação? Eu não sabia, porque eu era nova convertida, eu não conhecia ainda. Então aquilo ficou martelando em minha cabeça, aquela palavra ficou martelando em minha cabeça o tempo todo. E até conversei com o meu pastor, eu falei: pastor, o que é fornicação? Porque para mim eu não estava vivendo em pecado nenhum. Eu estava pura diante de Deus. E aí o meu pastor falou: olha, Kimberly, fornicação é quando uma pessoa se junta com outra e não é casada. E na hora Deus falou comigo: é a situação que você está vivendo. E aí naquela hora eu lembrei da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus bradou em meu coração. Eu já era batizada, eu já era uma nova criatura.
O Espírito Santo de Deus bradou em meu coração e ele disse: você não pode mais viver nessa prática. Você hoje é uma nova criatura. E foi tão forte aquilo que eu falei: meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu não sabia que era tão grave o que eu estava fazendo. E eu falei: Deus, a partir de hoje, eu não irei mais fazer isso. Eu não me deitarei mais com ninguém a não ser o meu marido depois do casamento. E eu fui liberta através da palavra. A palavra de Deus me libertou. E até hoje, para a glória de Deus, eu continuo firme, né? Isso foi em 2021, bem no comecinho do ano. Então, fácil não é fácil. Mas quando a gente vive, tem uma vida perante o Senhor nos dá força para continuar. Amém? E hoje em dia as pessoas não estão considerando a palavra de Deus. Só estão guardando aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. Hoje as pessoas não querem mais viver em santificação. Quando a pessoa fala da palavra sobre não fornicar, porque é pecado, não adulterar, porque é pecado, não cobiçar, porque é pecado, as pessoas não dão importância. A palavra de Deus continua sendo a mesma. A Bíblia não é atemporal. Independente do século em que vivemos, esse século onde diz que amigar é normal, onde diz que estar junto com a outra sem ser casado é normal. Mas a palavra de Deus diz que é pecado e a palavra de Deus continua sendo a mesma. Independente do século, independente do ano em que a gente está vivendo, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E ela não vai mudar. Porque nós que temos que renunciar à vontade da carne para agradar a Deus. E só voltando aonde eu estava falando sobre esse pequeno testemunho da minha vida, eu estava vivendo no tempo de ignorância, né? Antes de conhecer a palavra. E a Bíblia diz que Deus, Ele não leva em conta os tempos de ignorância. Deus, Ele não considera os tempos de ignorância. Mas a partir do momento que você é conhecedor da palavra de Deus, que você sabe o que é pecado e o que não é pecado, que você sabe o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, você não está vivendo mais no tempo da ignorância. Você está vivendo no tempo da desobediência. E hoje nós lutamos porque hoje é tão difícil uma pessoa falar sobre santidade, sobre santificação. E viver em santificação não quer dizer que eu não vá errar, porque nós somos falhos. Mas viver em santificação é uma pessoa que procura sempre se limpar em Deus, se arrepender dos seus pecados. Viver em santificação é renunciar às vontades da carne. Viver em santificação é viver uma vida de obediência a Deus. E nós só conseguimos viver em santificação quando buscamos o Espírito Santo. E só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pois sem Ele nada podemos fazer. Santidade não tem idade. Cuidado para não perder a sua salvação ignorando a santificação. Pois a Bíblia diz: aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida de santificação com Ele. E realmente não é fácil viver uma vida de santificação no mundo hoje em que nós vivemos. Todos os dias nós recebemos tantas propostas, nós somos tão tentados. Mas assim como Daniel, quando estava em Babilônia, ele propôs em seu coração a não se contaminar com o manjar do rei Nabucodonosor. Ele propôs em seu coração a não se contaminar com aquilo. Assim também nós, como somos conhecedores da palavra de Deus, a gente vem a propor em nosso coração a não se contaminar com as coisas que esse mundo oferece. Porque as coisas que esse mundo oferece, ela é passageira. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E hoje nós podemos ver que as coisas, o inimigo ele está usando tantas estratégias para atrair o povo de Deus para o mundo. O carnaval mesmo é uma das coisas que o inimigo usa para atrair, principalmente o povo de Deus, porque nós somos tentados. Por mais que a gente esteja na presença de Deus, a gente é tentado. A nossa carne fica militando com o nosso espírito. Mas nós sabemos que isso é passageiro, nós sabemos o fim disso tudo. E ainda que a gente não receba o nosso galardão aqui nessa terra, nós vamos receber o nosso galardão no céu com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que pecarmos e errarmos, temos que confessar, pois a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, Ele nos perdoa quando a gente confessa os nossos pecados a Ele. Mas também a gente não pode viver uma vida todo dia pensando, eu vou errar aqui, porque Jesus Ele vai me perdoar. Eu vou fazer isso aqui, eu sei, Jesus Ele vai me perdoar. Sim, Jesus perdoa. Só que a gente tem que viver uma vida, quando nós errarmos, nós temos que nos arrepender. Porque a palavra de Deus também diz, produzir frutos dignos de arrependimento. A partir do momento que uma pessoa se arrepende, se ela se arrepende de todo o coração, ela não vai voltar mais a praticar aquilo. Ela não vai voltar mais a fazer aquilo. Então, que todas as vezes que nós errarmos, que nós somos falhos, nós venhamos colocar o nosso coração perante ao Senhor, confessar o nosso pecado, confessar o nosso erro, pedir perdão a Deus e não voltar mais a praticar aquilo. Pois assim nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Tá vendo, gente? A tremedeira passou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Jesus. Santo, santo. Aleluia. Jesus, quando Ele voltar, Ele quer se deparar com a igreja purificada. Ele quer se deparar com a igreja remida e lavada no sangue dele, no sangue do Cordeiro. E, infelizmente, vai ter muitas pessoas que vão ficar por estar desprezando a santificação. Jesus, quando Ele voltar, Ele quer se deparar com a sua igreja limpa, com um só foco, que é ir para o céu. E se desprender das coisas terrenas, porque essas coisas que vocês estão vendo aqui vão ficar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Acredito que o Espírito Santo de Deus já
ministrou em cada coração aqui nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Eu convido aos amados a se colocar de pé neste momento, em nome de Jesus. Quero deixar um último versículo nesse momento. Que você venha fechar os seus olhos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo não é de você mesmo. Você não tem mais domínio sobre o seu corpo. Quem mora dentro dele agora é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai conduzir a sua vida, vai conduzir o seu corpo. Chame a presença do Espírito Santo de Deus neste momento para que Ele venha limpar o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Pois o Senhor se agrada quando vivemos em santidade e santificação perante Ele. Estão acesas. Para podermos falar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Não adianta abrir a boca e falar Maranata se você sabe que não está preparado para subir para o céu. Então que nessa manhã, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele venha te tocar, venha tocar o seu coração. E se porventura você tiver alguma mágoa escondida no seu coração, o Espírito Santo Ele vai te incomodar. Porque o Espírito Santo Ele quer fazer morada dentro de você. Mas para Ele fazer morada, você precisa deixar, esvaziar as outras coisas que estão ocupando o espaço dele no seu coração. Até quando você vai ficar vivendo desse jeito, com o seu coração cheio de rancor, de mágoa? Peça ao Senhor nessa manhã que Ele te limpar. Vestes brancas. Aleluia. Estou Pois Ele quer renovar suas vestes. esperando. Aleluia, glória a Deus. Vamos dançar. Glória a Deus, aleluia. Minhas lamparinas. Estamos aqui, meu Deus, nesse momento, meu Pai. Estão acesas. Perante o Senhor, meu Deus, reconhecemos, meu Deus, que somos falhos, meu Deus. Mas o Senhor, Espírito Santo, é o único que pode nos purificar, meu Deus. Que a gente não venha ser como os fariseus, meu Deus. Sujos por fora, sujos por dentro, meu Deus. E transparecendo limpeza do lado de fora. Mas Mas o Senhor, Espírito Santo, venha nos limpar primeiro do lado de dentro, meu Deus. Para que a pureza venha transparecer do lado de fora, Jesus. Aleluia. E é só bater que eu vou abrir pra Jesus, Ele está batendo na porta do seu coração. entrar. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada no seu coração. E eu já Abra a porta para Jesus entrar na sua coloquei vida. as minhas Você sabe que as vestes coisas deste mundo irão passar. É algo momentâneo. só te esperando. Mas aquele que faz a vontade do Senhor é o que vai permanecer para sempre. Aleluia. Não troque a coroa da vida eterna para as coisas deste mundo. Glória a Deus. O Senhor hoje está renovando as suas vestes. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor hoje está renovando as suas vestes. Ele está tocando no seu coração. E a partir de hoje, quem vai fazer morada dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois sem o Espírito Santo de Deus nada podemos fazer. Nós somos dependentes dele. Toda vez que a Bíblia vai citar
que algum homem ou alguma mulher fez algo. Olhos, A Bíblia também cita que antes o Espírito do Senhor se apoderou daquela pessoa. Assim, então a pessoa só consegue, nós só conseguimos com a ajuda, com o Espírito Santo de Deus. Eu abro a minha casa, pode morar. Você não pode mais viver na prática do pecado, pois hoje quem mora dentro de ti é o Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, nós abrimos, Senhor, nosso coração para ti, Jesus. Faça morada em nós, Espírito Santo. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a partir do momento que você está conhecendo o Espírito Santo, você está conhecendo a Jesus. As minhas vestes nós queremos conhecer o Senhor Jesus. E estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos te agradecer, Espírito Santo, pela tua presença. Meu Deus, nesta manhã, meu Pai, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, meu Pai. Pois hoje, meu Deus, nós ouvimos a sua palavra, meu Deus, e a tua palavra diz que a sua palavra não volta vazia, meu Deus. A palavra do Senhor foi semeada a cada coração aqui nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha fazer morada em nós, Espírito Santo. Que a partir de hoje, meu Deus, a gente nos esvaziamos de nós mesmos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha fazer morada em nós. É o Senhor, Espírito Santo, que tem o domínio sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Nós somos do Senhor, meu Pai, nós te pertencemos, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, meu Deus. Que a partir de hoje, meu Deus, nós venhamos ser obedientes à tua palavra, Jesus. Que a gente não venha só ouvir a tua palavra, mas praticar, obedecer a tua palavra, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, e louvado seja o teu nome, meu Pai. Pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.